Olá meus amigos, tudo bom? Estou aqui cumprindo minha promessa de trazer para vocês duas coisas. Coisa 1, a resposta das questões objetivas da nossa última atividade de revisão. Coisa 2, a gente vai aproveitar e vai fazer aqui nesse mesmo vídeo o card de resumo para a sua avaliação parcial do segundo trimestre. Então fique nesse vídeo até o final, é sério, vai ser bem importante para você, não ter a menor dúvida disso. E vai estar tudo dentro desse vídeo aqui, maravilhoso para você, estudante do oitavo ano. Aqui a gente tem a questão 6, que ela está falando sobre o contexto nas fábricas, né? E ela fala do processo de transformação na vida dos trabalhadores fabris após a Revolução Industrial. E temos aqui no enunciado, porque o texto você já leu em sua casa, não faz sentido ficar lendo o texto aqui. A partir da análise do texto, a principal transformação que a organização fabril impôs à vida do trabalhador, além do aumento da produtividade, foi a... Durante as nossas aulas nós falamos muito sobre isso, inclusive eu disse a vocês que este era o verdadeiro motivo da Revolução Industrial ser uma revolução, porque ela mudou muito a forma de viver dos trabalhadores, mudou drasticamente. E dentre as alternativas aí, a gente tem por verdadeira a alternativa D de dromedário. Redefinição da relação do indivíduo com o tempo e o trabalho, submetendo-o à lógica do ritmo da máquina. Porque sim, a forma do indivíduo pensar o seu trabalho mudou muito. Em outro momento, um carpinteiro iria para a floresta, iria derrubar uma árvore, serrar uma árvore, lixar madeira e a partir disso fazer um armário no tempo dele. Mas agora com a Revolução Industrial, não. Ele já não é mais tão dono do tempo dele assim. Além disso, eu também comentei com vocês que tem todo o processo de mudança da relação familiar. Agora, os pais não têm mais tanto tempo de estarem criando seus próprios filhos. E isso deixou muitas crianças expostas. E eu até falei com vocês que isso tem até uma relação com o aumento da criminalidade contra crianças, não só na Inglaterra, mas a partir do momento que o modelo da Revolução Industrial se espalha pelo mundo, infelizmente esse modelo de violência também se espalha pelo planeta. Agora a gente vai arrumar aqui para a questão 7, onde fala do movimento ludista. O movimento ludista era um dos movimentos de questionamento da Revolução Industrial, que era caracterizado pela quebrança, destruição das máquinas nas fábricas. E aqui o enunciado está falando, a partir do contexto apresentado, a reação ludista em suas motivações revela. Ele quer saber o que o movimento ludista quer dizer. O que ele revela? Ele revela, sim, uma tentativa de preservar o modo de vida e as condições de trabalho artesanais ameaçados pela industrialização. O movimento ludista era um movimento que estava dizendo que o que estava acontecendo pela Revolução Industrial não era uma boa coisa. Eu sei que muitos alunos aí com certeza vão marcar a letra A, incompreensão dos trabalhadores em relação aos benefícios do avanço tecnológico para a sociedade em geral. Mas a questão é que os ludistas eles não estavam numa situação de não compreender o que estava acontecendo. Eles compreendiam e não gostavam do resultado. Você pode aí questionar a forma de agir dos ludistas, é um direito seu. Esse negócio de sair quebrando propriedade das pessoas é realmente uma coisa muito delicada, mas a gente não está aqui para ser juiz e sim para entender o movimento nesse momento aqui, tá? E quero deixar claro que o que eu estou fazendo aqui não é um movimento de apoio, mas é um movimento de explicação sobre o movimento operário. Agora vamos aí para a questão 8. A questão 8 que é um modelo de questão que eu gosto muito de empregar nas avaliações, que é um modelo de questão baseado em matérias de jornal, que vai fazer um treino de senso crítico com vocês. Claro que as matérias de jornal vão ter relações com o conteúdo que nós estamos estudando, então presta atenção. Fala da Argentina que vai zerar impostos sobre importação sobre celulares. Custa o dobro do que no Brasil. Ou seja, mandar celular para a Argentina vai ficar mais barato, porque ele não vai incidir imposto sobre os produtos celulares que irão entrar na Argentina. Ou seja, esses produtos eles não são produzidos na Argentina. Tá dando para entender isso? Mas claro, essa medida econômica da Argentina, ela vai diminuir a arrecadação do governo argentino, porque você vai retirar imposto. Eu não estou aqui para dizer se essa medida é boa ou ruim, eu estou aqui para te explicar os efeitos dela. E claro que essa medida, quando o governo está se propondo a reduzir sua arrecadação, ele está demonstrando uma grande independência econômica. Ele está dizendo que é ele que decide sobre a economia do país dele. Dito isso, a alternativa correta é a alternativa D de dromedário. A medida demonstra independência econômica, algo diferente do que ocorria durante a dominação colonial espanhola no território, porque a Argentina foi também área da América Espanhola, aí tá no contexto ali das grandes navegações do século XVI ao século XIX, beleza?
Bom, meus amigos, aqui agora a gente está encerrando as respostas às questões objetivas. Eu vou te dar aqui talvez 5 segundos só para você pegar o caderno e começar as anotações, porque agora vai vir o card de resumo. Muito bem, você estudante do 8º ano, é o card de resumo que está aparecendo aqui. Eu vou pedir para o pessoal da edição deixar aqui, ó, ele aqui para você, mas ele também vai em PDF lá no nosso Prodados maravilhoso, ok? E o card de resumo tem a mesma proposta de sempre, são só algumas frases que vão ajudar aí a gente a revisar o conteúdo, tá? Algumas frases, algumas reflexões para que a gente revise o nosso conteúdo. Quero deixar claro que esse card de resumo está bem graudinho, né? Porque realmente o conteúdo foi ficando bastante denso também, tá? O Haiti foi um caso bem diferente, tanto pela composição, e a luz baixou, né? Agora, quanto pelos efeitos. Esses geraram medo da vontade de ficar independente se espalhar, além do Haiti ser contra a escravidão. Quero deixar claro uma coisa muito importante. Existia um sentimento que eu já falei com vocês na sala, que era chamado de haitianismo. O haitianismo era o medo que as outras nações coloniais tinham das colônias se inspirarem no Haiti e começarem a correr atrás das suas independências. Era um clássico, e se a moda pega? E se todo mundo quiser ficar independente agora? Então, claro, as nações coloniais tinham muito medo disso. Além do mais, a posição do Haiti de ser abertamente contra a escravidão era uma posição muito diferente para aquele momento. Era uma posição quase que revolucionária, porque a escravidão era a base da economia de muitos países europeus, principalmente nas suas nações coloniais. E a gente já debateu muito na sala que o iluminismo ele queria liberdade para a França, mas colonialismo para as colônias francesas. Também queria liberdade para a Inglaterra, mas também colonialismo para as colônias inglesas. E assim sucessivamente. Então, o Haiti ele tinha um projeto de ser contra a escravidão de uma maneira declarada. E isso era muito diferente de outros processos revolucionários independentistas, né, pelo mundo afora. Vale lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos a gente não tinha a aversão à escravidão de uma maneira tão clara como a gente tinha no Haiti. No contexto da Declaração da Independência dos Estados Unidos, a defesa da vontade geral dos direitos e dos direitos naturais, mesmo com a cidadania sendo para poucos naquele momento. Sim, de fato, né, há uma defesa da vontade geral das pessoas no texto da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Também há uma defesa dos direitos naturais, o direito à propriedade, o direito à liberdade e a busca pela felicidade. Mas assim, é um ponto de contradição você perceber que nesta mesma declaração nem todo mundo vai ter acesso a esse direito, porque nem todo mundo era considerado cidadão. Eu falei com vocês na sala que mulheres afrodescendentes, indígenas, não eram considerados cidadãos nos Estados Unidos independentes a partir de 4 de julho de 1776. Se atente ao processo histórico. Impostos geram insatisfação. Insatisfação geraram a festa do chá de Boston. A festa do chá de Boston geraram as leis intoleráveis. As leis intoleráveis geraram os congressos da Filadélfia. E os congressos da Filadélfia geraram as declarações de independência. Mudei a luz aqui porque tá demais. Dentro dessa ideia do processo histórico, claro que os colonos eles não vão aceitar de bom grado tudo que vier de lá. Obviamente que não. Então, quando você vai tendo aí a incisão de mais impostos, os colonos não se sentiam representados. E aí eles querem essa representação. Eles pensam, eu vou pagar imposto, mas eu quero ser ouvido das minhas reivindicações. E aí começamos a ter os primeiros problemas. A Revolução Industrial mostrou que burguês empresário deseja lucro. E por isso ele está disposto a fazer muitas coisas. Inclusive mudar ou implantar novos locais de produção. Sim, tem empresas que mudam de endereço pelo mundo afora em busca de uma dedução de impostos, porque o empresário ele não tem nenhum compromisso com a localidade, mas sempre com o lucro que ele pode extrair dela. E isso começou a ficar evidente lá na Revolução Industrial, e isso acontece pelo mundo afora ainda hoje. A Revolução Industrial foi revolucionária porque mudou muitas formas de se fazer o trabalho, saindo dos quintais para as fábricas com jornadas de trabalho pré-definidas, além de mudanças familiares também. Como eu já falei com vocês, né, as crianças passavam a ficar muito expostas. Os homens, né, os maridos, já não tinham mais tanto contato assim com suas esposas, porque eles e elas também estavam trabalhando. Vale lembrar que as mulheres trabalhavam sim nas fábricas durante a Revolução Industrial. Eram menos remuneradas e muitas vezes tinham a mesma jornada de trabalho, o que é óbvio uma injustiça social. As fábricas eram lucrativas para uns, mas arriscadas para outros. Saibam bem quem são cada um deles.
É muito importante que você saiba quem que tirava o lucro e quem que recebia o risco. Deixando claro que não tinha nenhum tipo de direito trabalhista no início da Revolução Industrial. Então, se você perdesse um dedo, 2 dedos, uma mão em uma das fábricas, problema seu, porque a empresa ali não tinha nenhuma responsabilidade por você, além de te pagar a diária. Então, se você ficou doente, ficou 2 dias sem trabalhar, você vai ficar 2 dias sem receber. É isso aí. Então, assim, a relação de trabalho era uma relação muito injusta. Ah, Tiagão, mas se o cara não trabalhasse, a empresa também ia perder, porque ia ser um trabalhador a menos para executar as funções. Não, porque as empresas tinham os exércitos de reserva de trabalhadores, como até hoje. Se você chegar em qualquer empresa de médio porte, lá no RH tem um monte de currículo esperando. Então, quando o trabalhador não se apresentava, a empresa rapidamente substitui ele por outro e vida que segue. Essa era a relação de trabalho naquele momento. E por último, não menos importante, conhecer o iluminismo e comparar ele com o regime colonial na América Espanhola era o que gerava insatisfação dos crioulos na América Espanhola. Repetir aqui, né? Pessoal, que fique claro, crioulo e chapetone são termos da América Espanhola, tá? Então, quando você ouvir esses dois termos, pode ter certeza que a gente está falando da zona colonial na América que foi dominada e explorada pelos espanhóis. Não foram nem franceses, nem portugueses. E como eu disse para vocês na sala, a oportunidade que crioulos como Bolívar, San Martín, O'Higgins e vários outros tantos tiveram de ir para a Espanha, estudar em faculdades espanholas, conhecer teorias econômicas e sociais do iluminismo, fizeram com que, ao retornarem para as colônias, eles estranhassem muito o modelo de sociedade que estava se desenvolvendo aqui. E por estranhar esse modelo e por achar que ele era injusto, eles encabeçaram projetos de independência colonial. Quero deixar claro que isso não faz dessas pessoas santas, tampouco bem intencionadas, mas é inegável dizer que ser independente é melhor do que ser colônia de alguém. Meus amigos, eu espero que esse vídeo todo te ajude a fazer uma ótima prova nos próximos dias. Deixa aqui o like aqui no vídeo, deixa um comentário também para saber que você assistiu e que você se aproveitou dele de alguma forma, para valer a pena investir meu tempo para fazer isso aqui para vocês. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.